duas perguntas aqui para vocês colocarem aí no nosso chat do grupo. Como você costuma iniciar sua jornada de trabalho, seu dia? Você chegou no trabalho, o que você faz? Primeira coisa. Segunda questão aqui. Como você lida com os imprevistos que surgem ao longo do dia? Resolve na hora, deixa para depois, encaixa. Coloquei o início, né? Porque a forma como você começa o dia é muito importante. Vai dizer muito como vai ser o seu dia, né, até o final, né? Então, como você costuma iniciar o seu dia de trabalho? E-mails primeiro, os imprevistos tento resolver na hora. Isso que ela falou do e-mail é interessante, né? Muita gente já começa assim, pela manhã, já checando os e-mails para ver se tem alguma demanda, checando as mensagens, né? O WhatsApp ou o que for, né? Para ver se tem alguma demanda aí. Né? E aí depois dá início às tarefas que já estavam programadas. O ideal é você, no dia anterior, antes de sair, já fazer, né, pelo menos alguma coisa relacionada ao dia anterior. Né, definir as prioridades, o que vai ser feito, porque isso já ajuda na sua disposição. É como se na sua mente você encerrou o seu dia e você pode voltar para casa, né, para o seu descanso. Então é muito importante você ter como se fosse um ritual de início e fim. Né? Então a Simone, né, falou que chega, faz uma oração. Isso é um ritual. Chega, faz a sua oração para iniciar o seu dia. E no final do dia? Né? É igual qualquer pessoa, né, que tem dificuldade de dormir, né, na higiene do sono, lá fala, né, que é para você anotar as pendências que você tem para deixar para outro dia, porque senão você vai dormir pensando naquelas pendências e você não vai conseguir dormir, que aquilo vai consumir a sua noite. Né? Então, é interessante, no final do seu dia de trabalho, você anota as coisas importantes assim para o dia seguinte, né? Aquilo que você tem que dar o seu foco, dispor ali de uma energia maior. E aí você encerra o seu dia e vai para o seu descanso. Né? Na sua mente você fechou aquele ciclo. Outra coisa também, o imprevisto, ele pode ser previsto. Né? Quando você falou do percentual de imprevisto que pode acontecer, se isso já é uma coisa previsível, você já ajusta a sua agenda, né? Pensando nesses imprevistos. Porque até o imprevisto ele pode ser previsto. Quando a gente fala no pensamento pessimista, né, e pensar no que pode dar errado, isso é se antecipar ao imprevisto. Porque o que acontece? Quando tem o profissional que ele né, que é aquele profissional mais esperto, que puxa a responsabilidade para si, né, que faz tudo, ele acaba assumindo mais responsabilidade. Né? E os parceiros, né, os pares percebendo isso, também pode botar tudo na conta desse profissional. Né? Não, deixa que ele resolve, e ele fica ali numa posição assim confortável, né, em que ele não quer se envolver, não quer se esforçar. Ele vai e passa adiante. E aí vai da postura desse profissional. Como esse profissional vai lidar com essas questões. Por isso que as reuniões de feedback são importantes. As reuniões de feedback é extremamente importante para alinhar essas demandas. Por exemplo, aconteceu algumas demandas como essa na semana, na reunião de feedback semanal, você já vai levar isso e vai discutir. Aqui, né? Para que não aconteça de novo. Faça a sua operação funcionar. Seus colaboradores, seus funcionários. Como fazer eles funcionarem? Defina o que é prioridade. A gente falou aqui, né, a nossa lista, né, de tarefas. O que é prioridade? Eu gosto de iniciar o dia com as tarefas mais monótonas. Aquele exemplo, né, que eu dei para vocês da secretária. Né?
Então, as tarefas mais difíceis iniciam pela manhã. Essas tarefas mais mecânicas, elas podem consumir sua energia e fazerem você se sentir sobrecarregado. E quando você as resolve, parece que se sente livre para fazer as outras coisas, até para atender os imprevistos, né? Lidando com os imprevistos. Aqui, ó, o pessoal falando sobre o OPME. Simara falou, ó, OPME é caro e não se pode perder um centavo. Verdade. O OPME pode ser um dos grandes fatores de perca, né, de lucro, né, perca de receita de uma clínica de um hospital. Se não tiver um bom controle em relação ao OPME... Controle, bom conhecimento do contrato, o que está lá, para fazer a cobrança correta. Senão tem muita perda mesmo. Então aqui, lidando com os imprevistos. Para cada coisa nova que aparece no seu dia sem estar programada, avalie se ela é mais importante do que você está fazendo. Caso necessário, negocie o prazo com quem solicitou. Pergunte, pode ser para hoje à tarde, ou amanhã pela manhã, ou para a semana que vem? Você vai negociar. Use um período que seja bom para você e vai negociando com quem te pediu a atividade, usando bom senso sempre. Pois às vezes subentendemos coisas e expectativas que os outros têm. Então, utilizar o bom senso. Defina o canal de comunicação, gente, isso é muito importante. Combine com as pessoas um canal de comunicação para urgência. Se tem uma urgência, como é que essa pessoa comunica com você? Eu sou TDAH, não sei se o pessoal aqui já sabe, né, que eu também pouco falo sobre isso, mas eu sou TDAH e quando eu estou assim, focada fazendo um negócio, se me interromper já era, para eu voltar é um sofrimento gigante. E eu trabalhei num lugar que eu tinha lá o meu canto, porque eu tenho que ter o meu canto que é longe do movimento, eu tenho que ter uma sala privada, porque senão eu não consigo me concentrar para fazer as coisas. Então eu tinha lá o meu canto, a minha sala, lá e eu ficava lá. A secretária, sempre que tinha uma demanda, ela ia abrir a porta, Dani, não sei o que, não sei o que. Só de eu tirar o olho do computador e olhar para ela, já era um sacrifício gigante para eu voltar de novo para aquilo que eu estava fazendo. Então eu fiz combinado com ela. Olha, em vez de você entrar na minha sala, você manda uma mensagem para mim. Que aí eu vejo a mensagem e te respondo ali. Então eu subi a janelinha para mim, com a mensagem dela, eu não tirava o olho do computador. Mesmo que eu estivesse fazendo ali uma atividade com foco, com hiperfoco ali, aquela pequena mensagem da janelinha subindo, ela não me atrapalhava. O que me atrapalhava era eu ter que tirar o olho do computador e me voltar para a pessoa para conversar com a pessoa. Aí já me tirava do foco, né? Então, a janelinha subia, eu sabia o que era, e aí eu respondia a ela, né? Se fosse algum atendimento que eu tivesse que fazer, porque eu fazia atendimento também, né, ao aluno, eu falava assim, coloca lá na sala tal e pede alguns minutos que eu já vou atender. Então, eu já me organizava, finalizava ali o processo ali que eu estava fazendo e depois eu ia atender o aluno. Né? Então, é importante você definir qual é o canal que a pessoa vai falar com você em caso de urgência. Né? Então, é importante para que isso não atrapalhe ali o teu fluxo de demandas que você tem aí no dia a dia. Aprenda a dizer não. A gente falou sobre isso na última aula, né? Diga. Aqui, ó, a Fernanda falando sobre a questão do OPME, né? Uhum. Quando eu trabalhava com isso, eu ia lá falar com ele, né? Com o médico, né? Na maioria das vezes ele dizia para deixar como a seguradora tinha autorizado. Se fosse necessário, ele faria um relatório para o pós-autorização, caso fosse realmente necessário. Ele pedia, um exemplo, 4 parafusos
e a seguradora liberava 3, Uhum. eu ia lá falar com ele e dizia: eu pedi 4, mas pode deixar assim. Sempre dava certo. Que é um exemplo de uma boa comunicação, né? Uma boa comunicação funcionando, ali a equipe trabalhando em sincronia, funcionando. Isso aí. Comunicação, né? A importância da comunicação. Continuando aqui, aprenda a dizer não. Não é liberdade. Dizer não pelos motivos certos é sabedoria. E lembre-se, depois de um não, se você entender que pode ser um sim, você surpreenderá positivamente. Então você falou que não e depois você volta, né, e fala um sim, isso pode surpreender. O contrário é frustração para quem recebeu o não. Se você faz parte, já vou te entender. Se você faz parte dos muitos que tem essa dificuldade, a pessoa que tem dificuldade de dizer não. Se você quiser se abrir aqui com a gente, diga se você tem dificuldade de dizer não. Eu já tive em muitos momentos. Dizer não, aprender a dizer não é uma das coisas mais libertadoras. Né? Eu sou daquela pessoa, vocês devem até ter ouvido a minha respirada fundo, eu sou daquela pessoa que aprendi a dizer não do pior jeito, né? Eu, aceitava tudo quanto era projeto, sim. Depois quando eu parava para pensar, que eu falava assim, meu Deus, o que eu fiz? Tô lascado. Não dava. Tem a questão hierárquica também, né? Porque uma coisa é você dizer não para um parceiro, outra coisa é você dizer não para sua diretoria. Como é que você vai dizer não para sua diretoria? E tem a questão hierárquica também, que às vezes pesa. Tem gente que tem dificuldade de dizer não para um superior. Bom, enquanto o pessoal vai comentando, deixa eu voltar aqui à questão do OpenML. O OpenML ele deu uma agarrada. O OpenML pegou, né? Pegou. Thiago falou o seguinte sobre o OpenML. É uma observação super interessante. Para fazer uma operação funcionar, é necessário engajamento da equipe, motivá-los para o propósito e alinhar as tarefas. Extremamente interessante. Alessandra Martins. Falo direto com o fornecedor e já envia a justificativa do material para o convênio. Sou analista de solicitação cirúrgica eletiva. Aqui. Outro comentário da Simara. Eu tinha uma professora de bloco cirúrgico que dizia: todos os médicos acham que são Deus. Uhum. Os que operam têm certeza disso. Exatamente isso. E a Luana, né? A Luana já está falando sobre o não. Ela fala: eu não tenho dificuldade. Parabéns para você. Então, voltando aqui, se você faz parte dos muitos que tem essa dificuldade de dizer não, encontre uma razão para isso. Né? Pare um pouco e reflita. Por que você tem a dificuldade de dizer não? Tá? Geralmente a fonte está lá atrás, né, na sua educação e precisa aí tratar as feridas aí, né, passadas. É a necessidade de ser aceito a qualquer custo? Tem medo? Necessidade de ser legal, né, de ser aquela pessoa bacana? Síndrome de super-homem ou Mulher Maravilha? Então precisa entender qual é essa questão, né, de dizer não. E eu sempre digo o seguinte, né, o não, você não diz um não seco, né? Você diz um não e explica as suas razões porque está dizendo o não, né, e negocia. Né? Tudo é relacionamento, é o que eu sempre falo. Tudo é relacionamento. Você pode dizer não, explica as suas razões ou negocia. Tá? Você pode também falar, olha, eu não posso, mas tem uma pessoa que pode te ajudar nisso. Aí você indica a pessoa. Ou então você assume, mas você diz, olha, o meu parceiro vai trabalhar junto comigo nisso. Eu vou delegar para fulano, entende? Você negocia aquela demanda. Outras pequenas dicas aqui que eu coloquei. Algumas pessoas tratam prioridades baseadas na hierarquia.
Isso que eu acabei de falar aqui com o Cláudio, né? Isso não pode ser produtivo. Se tem algo a fazer, faça. Não procrastine, não deixe para depois. Se tem que fazer, faça. É possível fazer? É uma autorreflexão. Se é possível fazer, combine prazo e condições. Lembra que eu falei do prazo? Você sempre determina o prazo. Senão, você vai se enrolar. É impossível fazer? Diga. Fale sobre isso. Né? Diga o que seria necessário para que seja feito. Se é mais tempo, se é mais recursos. Quanto melhor você gerir o seu tempo e suas prioridades, fica mais fácil dizer não. Né? Eu falei, né, no início, né? Quando você se organiza e vem um imprevisto, você sabe dizer se dá para fazer, se não dá para fazer, porque você tem ali o seu fluxo organizado. Boa parte das pessoas dizem sim, mas nem sabem o tempo que realmente vão ter disponíveis para fazer aquilo, ou seja, vai aceitando as demandas e depois se enrola porque não consegue fazer a entrega.